Agora a gente vai falar de um assunto bem sério por aqui com relação aos planos de saúde. Você que tem plano individual ou familiar, reajuste. A gente ouve essa palavra já arrepia. Não é, doutora? Seja bem-vinda, doutora Gabriela Guerra, que é advogada especialista em direito à saúde. Primeiro, eu gostaria que você, por favor, explicasse o que aconteceu, de onde vem esse reajuste, por que está atingindo exclusivamente os planos individuais e familiares. Por favor. Então vamos lá. Esse reajuste foi de 9,63% e ele é válido somente para planos individuais e familiares, tá? E ainda assim são chamados dos planos novos. Eu vou resumir um pouco o que é um plano novo. O que são os planos novos? Plano novo é aquilo que foi contratado a partir de janeiro de 1999. Então, esses são considerados planos novos. Que foi aquele momento da readequação. Que é a lei dos planos de saúde. Né? Existem os planos novos, existem os planos antigos que foram adaptados à lei. Né? Que não são considerados os novos, nesse caso. Não, são considerados adaptados. Tá. E tem os planos antigos, das pessoas que não aderiram à nova lei. Que estão cada vez mais raros, né? Exatamente. Porque já faz tanto tempo. Exato, são pessoas mais velhas que acabaram não aderindo a essa legislação. Tá, então a maioria realmente é de planos novos. A maioria dos planos individuais, tá? Mas porque, são novos. Tá. Hoje em dia, acho que é só 16% da população que tem plano individual. O restante é plano coletivo e plano empresarial, que são aqueles planos não regulamentados pela ANS. Então, o que acontece? Esse 9,63 só é para esses 16% dos planos novos, os individuais e familiares. Agora, coletivo por adesão, que é aquele de sindicatos, associações e planos empresariais, o reajuste não está valendo para eles, vai ser variado a cada associação, a cada acordo, sindicato. Ou a cada novo contrato. Exato, vai ser aplicado. Reajuste empresarial, por exemplo, tem um reajuste por sinistralidade, o coletivo por adesão algumas vezes tem coparticipação, então é variado. Esse novo agora aplicado vai ser a partir, já considerou maio de 2023. Já em maio. E vai até abril de 2024. Então, por exemplo, quando que vai ser aplicado? Se você tem um plano individual e seu mês do aniversário do contrato, quando você fechou o plano, era maio, você vai sofrer um reajuste retroativo. Então, talvez você fale, mas espera aí, eu recebi o dobro de reajuste. Não, é o retroativo, é considerando o mês de maio que você não sofreu reajuste, mas era para ter sido aplicado. E aí, consecutivamente, os outros meses vêm igual, né? Então, prestem atenção, pessoas que têm plano individual, o reajuste máximo é de 9,63%. Tá, então se a pessoa paga R$100, o que infelizmente não existe, mas vamos dar um exemplo. A próxima parcela vai vir de R$109,63. Tá. Isso, é o teto máximo, tá? Pode ser que seja menos. Pode ser, o que eu acho impossível, mas pode ser que aconteça, né? Normalmente eles aplicam o máximo, né? Sim. Agora, quando você fala planos coletivos, empresariais que não são regulamentados pela ANS, é porque não entra nessa regulamentação de reajuste. Justamente porque cada caso é um caso e os contratos são feitos individualmente de acordo com o número de pessoas e de acordo com a empresa, é isso? É porque a ANS, ela regulamenta os contratos que são com pessoas físicas. Então, sindicatos, associações, que são os contratos coletivos por adesão, e os empresariais é CNPJ. Então, nessa situação, a ANS ela não regulamenta os reajustes, mas ela tem aí o controle de se tem abusividades, enfim, nesses planos também pode ser denunciado, porque a ANS tem esse controle. Tá, existe esse respaldo, então, mesmo para quem tem plano empresarial. Isso. E só um detalhe, os planos coletivos por adesão, que tem até 30 vidas, que existem alguns assim, ainda existe um cálculo que a ANS faz. Cálculo que nenhum consumidor, infelizmente, consegue entender. Mas existe esse controle da ANS para planos até 30 vidas também. Aí fica difícil de cobrar de alguém, né? Se a gente fica sem entender. Falando em ficar sem entender, não fique, tá? Mande a sua pergunta pra gente, aproveite que a doutora Gabriela tá aqui, tá bom? E aí você manda a pergunta através do @Revista da Cidade TV, na fotinho da doutora, que eu repasso pra ela, tá? Agora, vamos entender como é que a pessoa faz pra saber se aquele valor novo que tá chegando no boleto pra ela tá dentro desse valor de reajuste ou se está a mais. Que tipo de cálculo a pessoa faz para poder reclamar caso tenha aí algum reajuste abusivo na conta dela?
Então, vamos falar dessas pessoas que vão sofrer o reajuste agora anual de 9,63%. Se acontecer um valor maior que 9,63%, você soma, pega a sua mensalidade antiga, soma 9,63% e essa tem que ser sua mensalidade atual. Tá. Se foi um valor maior, se atente a alguns detalhes. Por exemplo, se você mudou de faixa etária nesse período. Ah, pode ser que tenha ainda. Pode quer dizer, ter coincidido. É cumulativo, então. Sim. Não é o valor total, o reajuste pode ser no máximo de. Não. Esse é o reajuste só com relação a essas perdas e tudo mais. Mas pode ser que tenha mais alguma coisa acrescentada aí. Isso, os planos individuais familiares têm 2 tipos de reajuste. O por faixa etária, quando você muda de faixa etária, e o anual. Esse que a ANS determina é o anual. O por faixa etária é de acordo com cada contrato. Caso a caso. Que inclusive acho que eu quero abrir um adendo aqui para falar sobre esses reajustes por faixa etária, porque muitos planos de saúde, os antigos principalmente, eles têm uma moeda própria. Então a pessoa é surpreendida com um percentual de reajuste que é aplicado na mensalidade. Eu completei 59 anos e sofri um reajuste aqui de 80%, mas eu não sabia disso. E aí você vai ver no contrato da pessoa, é uma moeda própria, a pessoa nunca ia saber. E por essa falta de informação, o Código de Defesa do Consumidor é favorável e, em consequência disso, o Tribunal de Justiça também. Tá. Então, assim, se você sofreu um reajuste por faixa etária que não estava previsto em contrato, um percentual certinho ali, escrito de forma clara, existe a possibilidade de você discutir isso judicialmente. Procura aí um especialista para você verificar se é abusivo ou não essa mensalidade no seu plano. Então, são esses 2 reajustes, faixa etária e o anual. Tá. Então, esse agora é o anual. Mas se foi um pouco a mais, perceba isso. Se você fez aniversário, ou um filho seu, ou cônjuge, ou acrescentou mais alguma vida ali. Exato. Tá. Aí é essa situação. E se foi abusivo, se foi ao mais do que isso, e a sua mensalidade, e você não mudou de faixa etária, você pode primeiro ligar no convênio para tentar interpretar essa situação, porque é aquilo que eu te disse, se um plano é desde maio, pode ser que a sua mensalidade sofra um reajuste retroativo. Tá. Mas então não dá agora... para partir direto para reclamação. Primeiro tem que ligar no plano para tentar entender de onde vem esse valor. Exatamente. É o melhor caminho. É o melhor caminho. Porque de repente você parte para briga, né? Aí quando você vai ver, o plano estava certo. Aí você teve dor de cabeça à toa. Exato. Né? E aí, depois disso, você pode reclamar na ANS. Quanto maior número de reclamações a ANS tem, mais ela vai tomar frente aí para tomar alguma atitude com relação ao convênio. E se nada disso der certo e você precisar, não conseguir nem pagar o valor da mensalidade, você pode entrar com uma ação judicial. E o que é importante falar, que muitas vezes você não precisa de advogado. Você pode procurar o juizado de pequenas causas que você entra com a ação sozinha. Dependendo do valor, que é até 40 salários mínimos, você não precisa de advogado no pequenas causas. Tá. Né? Então você fala, olha, não concordei, eu liguei no plano de saúde, eles falaram que está correto, mas não está porque o reajuste determinado foi de 9,63 e eu quero discutir isso. Tá. Agora, mesmo previsto em contrato, um reajuste por idade, por exemplo, ele pode ser considerado abusivo? Eu posso reclamar? Existe um teto pré-estabelecido? Não existe um teto de reajuste, mas existe... Então o céu é o limite. Não, existem uma certa coisa, uns cálculos que devem ser respeitados. Então, por exemplo, não pode ser, o último reajuste não pode ser 6 vezes maior do que o primeiro. Existem algumas regras que dá para ser apresentado, mas o que o Tribunal de Justiça e o STJ, que é o nosso, aí, o Supremo Tribunal Federal Judicial, o que ele entende é que o reajuste tem que ser claro e tem que ser idôneo, assim, tem que ter uma explicação clara e não pode ser abusivo. Então, assim, reajuste acima de 35%, o que eu já acho muito. Pelo amor de reajuste de 35% de faixa etária já é considerado abusivo em muitos tribunais de justiça e já dá para discutir. Tá certo. Porque assim, a gente tem que pensar nisso. Não foi informação clara, não vai aplicar. Tá certo. O Código de Defesa do Consumidor é claro, a informação tem que estar clara, principalmente quando é um aumento desse tipo, tem que ser aquelas letras garrafais em negrito para a pessoa assinar consciente do que ela está fazendo. Por isso que a adesão aos planos individuais familiares está cada vez menor, né, gente? Porque realmente o valor está praticamente impagável em algumas situações, né? Tá certo. Eu vou dar um recadinho e volto já. Tá bom? E a gente continua, até porque eu sei que tem perguntas chegando, você em casa está com algumas dúvidas, vai escrevendo enquanto isso, tá bom? Volto já, doutora. Tem mais uma pergunta aqui com relação ao fato da pessoa, de repente, não conseguir pagar, porque dependendo do valor,
isso já está tão justo no orçamento dela que esses 9% vai ser uma diferença gigantesca. Se de repente ela chegar à conclusão de que não vai dar, tem como a gente fazer uma portabilidade de plano, ou tentar fazer um aproveitamento de carência numa outra situação? Como é que você acha que a pessoa pode prosseguir? Existe a possibilidade, duas alternativas. Uma, reduzir de categoria. Muitas vezes isso acontece. Você tem um plano obstetrícia, apartamento, você consegue reduzir um pouco de categoria. Claro que isso tem as consequências de, por exemplo, você vai reduzir o valor do reembolso de uma consulta, mas às vezes é uma possibilidade. E também, se você preencher os requisitos, pode existir a possibilidade de você fazer a portabilidade para um outro plano. O que é preencher esses requisitos? Você já está há 2 anos nesse convênio, então se você já cumpriu todo o período de carência, existe a possibilidade de você fazer a portabilidade. E como que é feito isso? É no próprio site da ANS, você entra lá, coloca os dados do seu plano atual e o seu plano e a própria ANS vai te dar as opções de planos que você pode fazer essa portabilidade. Então, nesse sentido, você consegue aí talvez reduzir um pouco a sua mensalidade. Tá bom. Vamos para as perguntas do pessoal em casa, tentar responder o máximo de perguntas possível. Tem bastante dúvida chegando aqui. Vinizuco quer saber, o plano é reajustado, mas o reembolso aumenta também? Então, isso é o que deveria acontecer, né? Então, assim, eu sofri um reajuste aí de 9,63%, mas e agora? O valor da minha consulta vai ser um pouco maior? Em tese, é o que deve acontecer. Então, fique atento. Se a sua consulta, de repente, antes você recebia R$50 de retorno, de reembolso, agora você tem que receber um percentual a mais. Não é equilibrado, tá? Não é assim. Ah, então agora vai aumentar 9,63%. Não é repassado automaticamente. Não é. Mas, em tese, um pequeno percentual deve ser aumentado, sim. Tá. Carla quer saber o seguinte, meu plano é individual, falou o nome da empresa aqui, que é considerado coletivo. Como saber se o cálculo está certo? Porque eles aumentam muito acima do que a ANS prega. Então nesse caso é um plano coletivo, mas ela é individual porque é só dela. Então, mas existem várias vidas incluídas nesse plano coletivo. O plano coletivo por adesão é um dos planos que reajusta um valor mais alto possível. O que a Carla pode fazer? Ela entrar em contato com a própria ouvidoria do convênio e pedir uma explicação do cálculo de reajuste. Porque aquilo que eu falei a primeira vez que a gente conversou, a falta de informação faz com que o plano de saúde tenha que rever a mensalidade. Tá bom. A Carol Machado quer saber o seguinte, se o convênio pode descredenciar o plano dos laboratórios, que ela tem há 26 anos, no caso dela o plano é individual. Ela quer saber se a ANS pode ter alguma ingerência em cima disso. A lei dos planos de saúde diz que você descredenciando um hospital, você tem que credenciar outro de nível equivalente. Então, se o plano dela tem aí uns hospitais top de linha e acabou sofrendo um descredenciamento de algum deles e não existe outro credenciado, isso é abusivo. Aí você pode reclamar. Pode reclamar, pode entrar com ação. Isso aconteceu muito recentemente. Os convênios, eles descredenciaram muitos hospitais e laboratórios. Teve um convênio que descredenciou laboratórios de vários hospitais. Mas existem pessoas idosas que elas só fazem exames em hospital, porque Inclusive, são exames internadas. invasivos. Claro. Não, internadas tudo bem. Agora, a pessoa às vezes agenda exames em hospitais. Ah, é verdade, porque tem condições Por pré-existentes exemplo, que precisam. Exato, exames no coração, são exames invasivos. Então, ela quer ter o respaldo de estar numa UTI, Claro, se precisar. se precisar, E se agora tiver os alguma convênios tiraram para fazer exames em hospitais. Então, a gente conseguiu entrar com a ação e falar, olha, não existiu um de nível equivalente no lugar. A lei é clara, descredenciou, você tem que fazer 3 requisitos: credenciar um de nível equivalente, avisar a ANS e avisar o consumidor. Tá. Não fez nenhum desses 3. Poxa. Então, o judiciário é favorável ao consumidor e os hospitais que tinham esses laboratórios voltaram a ser credenciados. Até porque eles descredenciam e a mensalidade continua igual. A mensalidade continua igual. Que loucura, né? Exatamente. A gente tem que procurar mesmo os nossos direitos, né? Nessa Silva quer saber o seguinte, o aniversário do meu convênio é em janeiro. Ele quer saber se o reajuste, no caso dele, vai ser só em janeiro. Vai ser só em janeiro. É sempre na data de aniversário do contrato. Sempre na data de aniversário do contrato. Seu reajuste vai ser em janeiro, ele vai ser aplicado de maio de 2023 até abril de 2024, no mês do aniversário do seu contrato.
Tá bom. Obrigada a todo mundo que participou aqui, tirando as dúvidas, e obrigada também a você, viu, doutora? Obrigada, é sempre um prazer estar aqui e fico à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que surgirem. E seria muito bom, né, que as empresas fizessem tudo direitinho, para que as pessoas não precisassem ficar entupindo o judiciário de questões a serem discutidas, né? Era só fazer direito, né, doutora? Com certeza, eles acabam vendo a gente como um número, um lucro, e não como uma pessoa que está ali dependendo daquilo para garantir a sua saúde. Como se eles não estivessem cuidando de vidas, né? Exato. Obrigada mais uma vez, doutora Obrigada Gabriela Guerra, advogada especialista em direito à saúde. Você faz contato através do Instagram, @guerraferreira.adv. @guerraferreira.adv, e vamos abrir o olho, né, gente? Obrigada, minha querida. Obrigada. Até a próxima, viu? Agora chegando aqui no cantinho do... Maria Eugênia tá com a...